Irmãos, nós terminamos na semana passada o estudo, acabamos de falar, né, sobre a grande tribulação. Então, nós já estamos com uma certa sequência já de eventos em nossa mente. Eventos escatológicos. Nós dissemos que o próximo evento que há de ser inaugurado no calendário bíblico escatológico é o arrebatamento da igreja. Existe a posição, que nós temos falado aqui também, que fala que não, que o próximo evento não é o arrebatamento da igreja, porque entendem que a igreja vai passar pela tribulação. Nesse caso, se eles estiverem certos, se essa posição estiver certa, então o próximo evento é a grande tribulação. E se for assim, se for a grande tribulação, o próximo evento, como é que nós vamos detectar a grande tribulação? Como? Muito simples. A Bíblia fala que a grande tribulação será marcada pelo aparecimento do iníquo, que é o anticristo. Então, se a igreja estiver aqui, suponhamos que a grande tribulação comece agora. E a igreja não foi arrebatada. Então, nós estávamos errados, a igreja vai ser arrebatada só depois da tribulação. Tá bom. Então, como é que a gente vai saber que a tribulação começou? Muito simples. Vai aparecer o iníquo. Esse iníquo, o anticristo, ele tem algumas características, e todas elas nós já estudamos. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto. Desculpe. Ele se assenta no lugar santo. Ai. Isso aqui é coisa do anticristo, isso aqui. Ele se assenta no lugar santo, exigindo adoração como se fosse Deus. Ele persegue os que creem em Cristo, os cristãos. Ele faz um pacto com os judeus, e no meio de um período de 7 anos, no meio da tribulação, ele rompe esse pacto com os judeus e começa a persegui-los. Ele realiza milagres grandiosos, ele é extremamente popular e todo mundo o adora, como se ele fosse um ente divino. Ele é muito cheio de carisma, e ele consegue o amor do mundo todo por ele. Então há várias marcas que servem para que possamos identificar essa figura. É claro, a Bíblia fala de pequenos anticristos que já existem. Segundo a Bíblia, todo falso mestre que ensina um evangelho mentiroso é um pequeno anticristo. Por quê? Porque quem o impulsiona é o mesmo espírito que impulsionará o anticristo maioral, o anticristo com A maiúsculo. Então, existem vários anticristos hoje espalhados pelo mundo, mas haverá um que será o anticristo, a abominação desoladora, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, sentado, que se assentará no lugar santo. Pode pôr aqui, filhinha, por favor. Isso. Obrigado, filhinha. Que o abominável da desolação, que se assenta no lugar santo, que quer adoração e tudo mais, isso tudo é algo próprio do anticristo com A maiúsculo. Então, se estivermos certos, nós não estaremos aqui quando o anticristo aparecer. A igreja será arrebatada antes que isso aconteça. Então, na visão pré-tribulacionista, o próximo evento é o arrebatamento. E aí aparece o anticristo. Na visão pós-tribulacionista, o próximo evento é a tribulação. E a marca maior da tribulação é o aparecimento do iníquo. É claro, tem outras coisas na tribulação também. O próprio nome fala, né? Grande tribulação. Vai ser uma época de sofrimento e de agonias e de catástrofes jamais vistas na história da humanidade. Tudo isso vai mostrar também que é a grande tribulação.
A grande tribulação, para você ver o que vai acontecer nela, você tem que ler o capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse. Do capítulo 6 ao 18, você tem a descrição da grande tribulação. Ok? Bom, de qualquer modo, seja qual for a posição que as pessoas adotem, depois da tribulação, vem o quê? A volta de Cristo. Então esse é o tema que nós começamos a ver hoje. A volta de Cristo. Na semana passada, nós já vimos 2 textos falando que ele voltaria da mesma forma como os discípulos o viram subir. Então é importante destacar que a volta de Cristo será pessoal, ele vai voltar pessoalmente, é ele mesmo voltando, será visível, todos verão, e será corpórea. Então não é correto as pessoas que dizem, olha, a volta de Cristo é a morte do crente. Quando o crente morre, Cristo voltou para ela. Não é isso. Quando a pessoa morre, Cristo não volta para ela. É ela que é a alma dela que vai ao encontro do Senhor. Então não tem nada que ver isso com a volta de Cristo. A volta de Cristo é a conversão da pessoa. Quando alguém se converte, Cristo vem e habita nela. Nada a ver isso. Isso é verdade. Quando alguém se converte, Cristo vem e habita na pessoa. Ele prometeu que ia fazer isso. Mas essa não é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é pessoal, visível e corpórea. As pessoas verão. Será um evento universal. Todo olho verá. E a Bíblia fala que as nações da terra vão se lamentar quando virem. Não vai ser um dia alegre para o mundo. Vai ser um dia de choro, de pranto, de desespero para o mundo. Porque o mundo odeia o Messias. O mundo odeia a Cristo. Então, quando virem que o anticristo terá que dar espaço e lugar e será substituído pelo governo de Cristo, o mundo vai chorar muito. Porque o mundo ama o governo do anticristo. O anticristo tem um governo que o mundo aplaude, o mundo acha o máximo. E o Senhor virá para estabelecer uma nova ordem, um governo de santidade, de paz, de justiça e de verdade. E o mundo odeia isso. Então as nações da terra vão se lamentar nesse dia. Nós vimos tudo isso, esse comecinho, nós vimos na semana passada. Agora, tem outras informações sobre a segunda vinda de Cristo que eu quero apontar para vocês hoje. Tem vários detalhezinhos interessantes sobre a segunda vinda de Cristo que nós temos que aprender. Vejam aí algo interessante que nós podemos deduzir de Apocalipse no capítulo 19. Vamos olhar o texto. Apocalipse 19 fala sobre a vinda de Cristo. Vamos olhar Apocalipse 19 e vamos ver o que nós podemos deduzir da vinda de Cristo a partir daí. Vamos ver primeiro Apocalipse 19, 11 a 14. Tem vários detalhezinhos legais aí. Olha só como esse texto começa. Fala assim, olha a vinda de Cristo aqui. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Bom, quem é? Quem chama Fiel e Verdadeiro? Jesus, né? Claro, aqui não tem dúvida nenhuma disso. Né? Agora, notem bem, ele está vindo e essas primeiras linhas o descrevem como o quê? Como um grande guerreiro. Então, a segunda vinda de Cristo, quando nós olhamos textos como esse e outros que veremos, é a vinda de um guerreiro. Ele vem para uma batalha. Então esqueçam aquelas noções que nós vemos nos quadros de Jesus voltando como se fosse, não sei, uma figura, um ET descendo, né, da nave espacial, né? Ou uma figura delicada ali, né, com trancinhas, cachinhos dourados, né, e ali aquele rostinho, né, afeminado. Esqueçam isso aí. Essa figura não se encaixa na descrição da segunda vinda. Quando Jesus voltar, ele voltará como um guerreiro, e ele volta como um guerreiro não é à toa.
Ele volta como um guerreiro para uma batalha. Mas que batalha? Nós veremos a batalha, nós veremos os detalhes da batalha. Daqui a pouquinho, que é descrito no Antigo Testamento. É muito legal isso. Por enquanto, vamos só ver aqui esse texto e os detalhes que eu quero apontar aqui. Então veja, os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É uma figura terrível. Né? Olhos de fogo, ou seja, talvez seja uma alusão à sua onisciência. Talvez seja isso. Ele conhece os corações. Pode ser isso, ou pode ser a sua capacidade de ver e punir a partir daquilo que ele vê, pode ser isso. Quando fala que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, talvez seja um sinal da sua soberania, porque existe o conceito de que conhecer o nome secreto de alguém envolve exercer domínio sobre a pessoa, e aqui no caso ninguém o domina, ele é soberano. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, ou seja, evoca a ideia de um grande guerreiro, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, definindo aqui Jesus mais uma vez. E seguiam-no, é aqui que eu quero que vocês observem com atenção. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É aqui que nós temos um detalhe para esclarecer. Quem são esses personagens? O texto fala os exércitos que há no céu. É possível aqui, lembrando da linguagem bíblica em geral, que esse exército que há no céu, e que vem com ele montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, é possível que sejam anjos. Porque a Bíblia chama Deus de o Senhor dos exércitos. E é possível, não é errado, não seria absurdo, dizer, olha, ele descerá com seus santos anjos com ele. Isso não tem problema nenhum em enxergar desse jeito essa visão aqui. Cristo está voltando como um grande general e há um exército com ele. Todo general é seguido por um grande exército. Aqui no caso, o exército que desce com ele, o exército que há no céu, né, desce com ele para uma batalha. É claro, né, esse exército aqui não vai brigar com ninguém. Ele só volta dando à volta de Cristo um caráter mais glorioso. É assim que aqueles que olharem esse dia vão ficar apavorados em pânico. Quando virem o Senhor voltando com um grande exército montando cavalos celestiais. Alguém pensa, mas tem cavalo no céu? Isso aqui certamente são anjos. Anjos desse formato. Então, o Senhor mostra na sua palavra várias vezes os anjos se manifestando no formato de animais. Ezequiel, quando aparece no primeiro capítulo os anjos a ele, aparecem anjos com o rosto de animal. Então, é possível que seja isso aqui, anjos. Mas, talvez não. Porque quando você olha o versículo 7, volta no versículo 7, por favor, Ronaldo. Olha o que diz aqui no versículo 7. Olha só o que fala. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Agora vejam como é a roupa da igreja. Olha só. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você pega essa descrição e você vê que essa descrição se encaixa exatamente no versículo 14. Olha a descrição do 14. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, pode ser
pode ser que esses exércitos que descem com Jesus sejam exatamente os crentes que anteriormente foram arrebatados. Porque os crentes são descritos no versículo 7 e 8 trajando essas roupas. E no mesmo capítulo, alguns versículos depois, aparecem pessoas usando essas mesmas roupas, descendo com Jesus. Então, será que são as mesmas pessoas? Pode ser. Se forem as mesmas pessoas, se as pessoas do versículo 7 forem as mesmas do versículo 14, já que elas estão com as roupas idênticas, então o pré-tribulacionismo está certo. Aí realmente a igreja vai para o céu e fica lá, tem as bodas do Cordeiro ali, e estão lá, porque tudo aquilo acontece no céu, aquilo que nós falamos agora. Acontece no céu. Eles estão lá no céu, e aí quando Jesus voltar, esses crentes descem junto com ele. Se quem é mencionado no versículo 7 são as mesmas pessoas do versículo 14, então o pré-tribulacionismo está certo. Pode ser? Pode ser. É bem parecido. As roupas são iguais. Ok? Entenderam isso? Entenderam isso? Pode falar. Eu não sei do contexto do versículo 7, mas tem que ser necessariamente os que foram arrebatados, ou pode ser os crentes que já estão no céu, por exemplo, os que morreram, Exatamente, pode ser também. Mas assim, aqueles que estão no céu, a ressurreição já aconteceu. Então, como seria isso? Eles estão lá no céu agora, eles teriam que voltar sem ser ressuscitados. Eles voltariam com Jesus sem passar pela ressurreição. Então, não dá. A ressurreição, ela precede a segunda vinda, de acordo com 1 Tessalonicenses. Os que estão no céu vão ressuscitar primeiro. E serão arrebatados. E aí depois haverá a volta de Cristo. Então, e como a ressurreição acontece junto com o arrebatamento, então, eles se confundem aí. Entendeu isso? Se são as pessoas que estão no céu, elas têm que já estar ressuscitadas. E se elas já estão ressuscitadas, então elas estão junto com os que foram arrebatados. Porque a ressurreição acontece junto com o arrebatamento. Então, acaba sendo as mesmas pessoas. Só que com corpos. Simone? Sim. Definitivamente. Para estabelecer uma nova ordem. Não, quando fala que é do jeito que eles o viram subir, significa que será visível. Não é que ele subiu sozinho, vai voltar sozinho. Não é isso. Olha, do jeito que ele subiu, de modo visível, de modo concreto, da mesma forma ele vai descer, de modo visível, de modo concreto. E é esse dia. Não. Quando eles falam ele voltará, do mesmo modo como viste subir, significa, assim como ele saiu daqui e subiu para lá, e vocês viram, foi de modo concreto, palpável, corpóreo, da mesma forma ele vai voltar para cá. De modo concreto, visível e corpóreo. Só que não deram detalhe, só que ele está subindo sozinho, mas ele vai voltar com mais gente. Não fala isso. Mas o que os anjos falaram para os discípulos diz respeito a isso. Será uma volta visível também. Será uma volta corpórea também. É isso que eles quiseram dizer. Tá bom? Quem mais ia perguntar? Então nós temos aqui essa possibilidade. Eu, pessoalmente, eu acho que é muita coincidência a igreja estar trajada de um jeito e depois aparecer de novo personagens trajados assim.
Então acho que aqui nós temos uma evidência de que a igreja estará no céu e voltará com o Senhor. Tá? Pode ser uma evidência do arrebatamento pré-tribulacional. A igreja estará no céu, foi arrebatada, e está lá, trajando esses trajes todos aí finíssimos e tudo mais, branco e puro, e na volta de Jesus, descem com Jesus. Se for assim, então nós vamos voltar com Jesus. Os crentes vão voltar com Jesus. Se for assim, então nós seremos arrebatados, ficaremos no céu, as bodas do Cordeiro, que fala o versículo 6 e 7, ficaremos com Jesus lá para essas bodas, para esse tempo com ele, e no dia da volta nós voltamos junto com ele. Todo mundo aqui sentado num cavalo. E voltando com ele, um grande exército gigantesco, toda a igreja gigantesca, descendo com o Senhor, acompanhando como um grande exército na sua segunda vinda. Aí é interessante isso também, né? Nesse caso, nós seríamos testemunhas da volta de Cristo, descendo com ele. Estaremos descendo com ele do céu. Todo mundo, todos os crentes. Quem levantou a mão? Alão? Pode falar. E essas coroas na cabeça de Jesus? A coroa representa a autoridade. Autoridade. Talvez o objetivo disso, quando enfatiza muito o número assim, é mostrar completude. Mostrar que é um domínio imenso, gigantesco. Essa é, às vezes, a ideia do número maior, o plural. Mostra completude, não há nenhuma brecha, nenhuma ausência de soberania, de autoridade nele. Ele é um rei completo, de autoridade absoluta. Ok? Tudo bem? Bom, então o Senhor vem e ele desce então dessa forma terrível. Pode ser que a igreja esteja descendo com ele. Eu acredito que é isso. Eu acredito que a igreja vai descer com ele. Eu acredito que estarei com o Senhor naquele dia, descendo e vendo a coisa de cima. Vendo tudo acontecendo de cima. Agora, o que vai acontecer nesse dia? Então agora, uma outra informação importante aqui. Nesse dia, quando o Senhor estiver voltando, e ele volta como um grande general, nesse dia, o anticristo, lembra do anticristo? O grandão, o anticristo com A maiúsculo? Nesse dia, é importante lembrar isso, nesse dia o anticristo estará atacando Jerusalém com os seus exércitos. Esse é o contexto histórico da volta de Jesus. Jesus vai voltar num dia em que Jerusalém estiver sendo atacada pelo anticristo com seus exércitos. Isso estará acontecendo no dia da volta do Senhor. Então, como é que nós sabemos disso? Isso aí está relacionado com a profecia do profeta Zacarias. Vamos ver então Zacarias. Veja o que vai acontecer. Então nós vamos juntando as informações. Olha só o que diz Zacarias 12, versículos 1 a 8. Veja como vai ser aquele dia. Zacarias 12, de 1 a 8. Olha o que diz isso aqui. Presta atenção nesse texto. São dois textos de Zacarias que são muito importantes. O primeiro não dá muitas informações, o outro dá muitas informações. Esse aqui dá a informação do cerco do anticristo. Olha o que fala aí. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. O que é sítio? É o cerco, é o cerco. Então ele vai fazer com que durante o sítio as nações fiquem confusas, como se estivessem bêbadas. E continua. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente,
e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Olha isso. Quando isso aconteceu? Nunca. Isso nunca aconteceu. O texto aqui está falando que naquele dia, onde está aí? Ali, versículo 3, Jerusalém, e olha só, Jerusalém será sitiada, mas ela será uma pedra pesada que vai machucar as nações. Mas como? Se ela está sozinha, é uma cidade, gente. Jerusalém é uma cidade pequena. E as nações todas com os seus exércitos, não todo mundo, né? Os seus exércitos, os exércitos das nações, vão estar cercando aquela cidade. Algo terrível acontecendo. Naquele dia, e olha só, se ajuntaram todas as nações da terra, e olha só, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. O texto está dizendo aqui que Deus vai interferir. E ele vai desbaratar esses exércitos. Isso nunca aconteceu na história. Essa profecia nunca se cumpriu. Jerusalém cercada pelos exércitos de várias nações. Isso nunca aconteceu. Continuando aí o texto, nós vamos até o versículo 8. Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Vamos perceber isso. O que está acontecendo? Os habitantes de Jerusalém tomaram ânimo. O que está acontecendo? Eles vão dizer: naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. O que vai acontecer? Eles tomarão força, ânimo, e partirão para cima. E os povos perderão a batalha. Algo milagroso isso. Continua aí até o versículo 8. Jerusalém habitará segura então, né? Será vitoriosa. E aí diz, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Lembram de Davi o guerreiro? Oi? Pulei o 7? Desculpe. Tá lá. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Judá vai ter uma posição mais elevada nesse dia. Por quê? Por quê? Porque o rei é de Judá. Ok? Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ou seja, haverá um revigoramento nacional. E os habitantes de Jerusalém tomarão força, e serão como grandes guerreiros, e os exércitos das nações ao redor serão desbaratados. Então isso aqui é uma profecia que aguarda cumprimento. Agora, quando você continua a ler Zacarias, você começa a perceber mais detalhes. Aqui o que nós aprendemos? Chegará o dia em que Jerusalém estará cercada de exércitos. Jesus falou alguma coisa sobre isso? Falou ou não falou? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, olha aqui. São os exércitos das nações. É o exército da ONU aqui. Aqui é o exército da ONU. Pastor, já está inventando. Eu não sei se é da ONU. São vários exércitos de muitas nações cercando Jerusalém. E de algum modo, o Senhor vai se manifestar, dando força aos que habitam em Jerusalém. E eles, de repente, se sentirão encorajados. E encorajados, como vão se sentir, perceberão que Deus está os fortalecendo. E serão como um guerreiro, como Davi, o grande guerreiro. E sairão para a peleja. E os exércitos serão desbaratados. Agora, no capítulo 14, nós recebemos mais detalhes. Aí você percebe por que tudo isso aconteceu. No 14 é show, hein? O 14 é Steven Spielberg. Né? O 14 é espetacular. Olha só o 14. Olha só. Eis que vem o dia.
Aqui, Deus falando com Jerusalém. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O que a gente deduz disso aqui? Que aquelas nações que estavam cercando Jerusalém entraram. Entraram e já estão fazendo o quê? Repartindo, já estão pilhando. Já estão repartindo os despojos. A batalha já está perdida. Os judeus já perderam. Israel já perdeu. Entraram, cercaram, entraram e já estão pilhando. Já é hora da festa. Eles estão fazendo festa já. Continua. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quem vai ajuntar? Mas não o anticristo. Olha aqui, né? A soberania divina, né? Usando o mal. Quem controla a história no final das contas? Deus. Deus ajunta todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E olha só. E a cidade será tomada. Olha isso. Não tem, é o fim da batalha. Acabou. Acabou. É a vitória do antissemitismo completa. Vamos acabar, vamos varrer. O sonho dos árabes, o sonho do Islã, varrer Israel do mapa. Pegar Israel e empurrar para o mar. Acabar com Israel. Não existe mais, acabou. Ok? E olha só, a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Então, acabou a batalha, estão já só desfrutando dos despojos da vitória. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, já pegaram os escravos para levar presos, os prisioneiros de guerra, acabou, o cerco já teve sucesso, mas de repente acontece algo inesperado. O que acontece? Olha o versículo 3. O que acontece de repente? De repente, quando ninguém esperava, né, os judeus disseram, quem poderá nos ajudar? Acabou. Não tem mais esperança. As mulheres estão sendo estupradas. Já pegaram os prisioneiros, estão levando. Não tem mais como escapar disso. Acabou a batalha. Acabou, Israel acabou. A nação acabou. A cidade se perdeu. Tudo isso. As nações nos esmagaram. Então o que vai acontecer? Então sairá o Senhor. Olha Apocalipse 19 aqui. Olha Apocalipse 19. Como ele vai aparecer? Montado num cavalo, uma veste manchada de sangue, muitos diademas, olhos de fogo. É aqui. Aqui, Zacarias se encontra com Apocalipse. É nesse ponto. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, olha a volta de Cristo aqui. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Vai abrir um vale no meio. Bem em frente a Jerusalém, bem na frente. Abrir um vale. Quem vai estar sobre o monte? Quem vai pisar no monte? Jesus, é a volta de Cristo. Os seus pés se colocam sobre o Monte das Oliveiras e o monte se parte ao meio. Então, esses são detalhes sobre a vinda do Senhor. Ele chegou, ele voltou. E aí vejam. 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, ou seja, parte dos habitantes de Jerusalém vai fugir por ali. Vai aproveitar para escapar. Abrirá aquele vale, aquele caminho. E eles poderão então correr por ali. Quem já foi em Jerusalém sabe. O Monte das Oliveiras é bem na frente. Tem uma porta que dá para o Monte das Oliveiras. Abrindo-se aquela porta, a pessoa pode correr pelo vale o Vale do Cedron, é o Vale do Cedron. Tem o Vale do Cedron no meio. E o Monte das Oliveiras lá na frente. Você atravessa o Vale do Cedron, que é planinho, e sobe o Monte das Oliveiras. Então é difícil. Agora, se você atravessa o Vale do Cedron, que é planinho, e chega num vale, que é retinho, é fácil correr. Então o que vai acontecer? Eles vão fugir, eles vão atravessar o Vale do Cedron,
Sai pela porta da frente de Jerusalém, atravessa o vale do Cedron e atravessa o vale entre as duas partes do monte. Fugindo, aproveitando para fugir. Que abriu esse caminho. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Aí já começam nomes que nós não sabemos onde são. Ok? Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. São alusões que nós perdemos, né? Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Mais uma vez aqui. Aí o Senhor vai começar a batalhar. Veja, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Então, aqui são informações sobre o clima naquele dia. Interessante, são detalhes. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Olha que coisa interessante. São mudanças topográficas. Metade delas para o mar oriental é o Mar Morto, e a outra metade para o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isso. E aí 9, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta, Jerusalém, será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Então o Senhor entra em Jerusalém, domina tudo, e aí liberta Jerusalém, que já tinha perdido a batalha. Agora, nos versículos 12 em diante, vem aqui como os exércitos serão mortos. Olha só. Então fala assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Parece Indiana Jones isso aqui. Eles vão apodrecer vivos. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor matará o anticristo e tudo mais, e matará, e fala, convida as aves do céu para virem comer carnes de reis e de príncipes, é isso aqui. Eles vão cair mortos, apodrecidos, vão ficar cegos e vão apodrecer de pé. A língua apodrecendo, tudo apodrecendo. E por isso o Apocalipse fala, chamem as aves do céu para comerem carnes de príncipes e de reis e de generais. Porque haverá uma grande carnificina nesse dia. Uma grande mortandade. O Senhor matará essas nações todas. Imaginem todos esses exércitos mortos, apodrecidos ali. É assim que vai ser. Então, a volta de Cristo não é bonitinha, não. Não é. É um dia assustador. É assustador. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Imagina o desespero desses exércitos. Vendo essas coisas acontecerem. Todos ali morrendo, apodrecendo vivos, se matando ali terrivelmente. Vai haver uma grande confusão mental. E não haverá como fugir. Vai ser um dia assustador esse dia aqui. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes, em grande abundância. Então essa é a volta de Cristo. Essa aí. É uma volta sangrenta, mortífera e assustadora. Oi? Oi? Não, que esquece o espírito. Aqui já ressuscitou já. Gente, aqui não tem mais espírito nenhum. A gente volta com Jesus com os corpos glorificados. Tá? Todo mundo corpo e alma. Todo mundo completo. Houve a ressurreição e arrebatamento físicos. A Bíblia fala de ressurreição e arrebatamento físicos. Nesse dia aqui voltaremos com o Senhor fisicamente. Corpos glorificados. E isso tudo vai acontecer.
Então a volta de Cristo é pintada aqui nesse quadro de maneira vívida. Não é um episódio bonito, não é. Não é. Tanto que a Bíblia fala que depois disso tudo, serão designadas pessoas para fazerem o enterro. A primeira atividade a ser realizada quando o reino for inaugurado, quando Cristo voltar, é a atividade de coveiro. Não é ninguém tocando harpinha, não. Você não vai ganhar uma harpa nesse dia, você vai ganhar uma pá. Não vai ganhar uma harpa. Vai sair tocando, voando por aí. Nada disso. A primeira atividade, assim que Cristo voltar, é o trabalho de coveiro. Vai ter dois tipos de grupos. Um grupo que vai sair, né, marcando os lugares onde estão os restos mortais, né, e outro grupo que vai sair enterrando esses restos mortais. Ok? Eu prefiro ficar no primeiro grupo. Né? Vocês eu não sei. Né? Mas vai ser assim. Então não é... Gente, tem que parar de espiritualizar as coisas. Isso aqui é história. Isso aqui é história por vir. A gente espiritualiza tudo, né? Tudo aquelas coisas mais etéreas, né? Espíritos, Jesus, o Espírito de Jesus voltando, o nosso espírito ali, aquela alminha transparente voltando também. Não é nada disso. Isso aqui é concreto. Isso aqui é fato narrado, que vai acontecer. Essas coisas são históricas. Isso vai acontecer no tempo e no espaço. Tem uma montanha chamada Monte das Oliveiras. Ela vai abrir ao meio. Tem uma cidade chamada Jerusalém. Ela é uma cidade de pedra, de asfalto, de verdade. Os exércitos não são demônios, são homens, são pessoas. Eles vão apodrecer, literalmente de pé, vão apodrecer vivos e cairão mortos ali. E aves do céu comerão suas carnes. Aves de verdade. É disso que estamos falando. Os profetas não estão usando figuras de linguagem aqui, não. Eles estão dizendo o que vai acontecer naquele dia. O que estamos aprendendo aqui não são elucubrações, sonhos, charadas que temos que interpretar, não. Isso aqui é revelação de Deus. E revelação é algo claro. Dizendo, olha, vai acontecer isso. Quando o Senhor voltar, a sua volta será dramática. Será algo assustador. Agora, nesse dia, todos os incrédulos vão morrer? Não. Os exércitos morrerão. Os incrédulos estarão vivos. Quem está em casa, né? Se tem lá um soldado do Brasil lá, e certamente vai ter um monte, né? a família vai estar aqui. Vai receber a notícia. Olha, teve uma intervenção ali que não dá para entender, não sabemos entender, mas morreram todos. Mas como assim? Morreram todos. Todo o exército morreu. Todo. Todos foram dizimados. Outros incrédulos estarão vivos. E aí o que vai acontecer? Jesus estabelecerá o seu trono e vai dividir o quê? As ovelhas dos? Os exércitos já resolveram o problema. Agora nações, todas as nações, juntem-se aqui. Agora vamos separar as ovelhas dos bodes. Quem vai entrar no reino e quem não vai. Mas isso é assunto para próxima aula talvez. Vamos ver outro texto. Tudo bem até aqui? Pode ser que sejam os incrédulos e os coveiros, não? Oi? Ah, os incrédulos seriam os coveiros? Ah, seria bom, né? Mandar esses incrédulos fazer alguma coisa que presta, né? Pelo menos uma vez. Quem sabe, né? Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Hã? Aquele texto fala da Jerusalém cercada. Exatamente. Não, é que já está perdido, está desanimado. Aí, quando o Senhor aparece e começa a realizar a sua obra de livramento, de luta, Judá vai se animar. Aliás, todos se animarão. E vai partir para cima. Então, olha, gente, vai ser uma confusão danada. Gente apodrecendo, gente correndo, os próprios inimigos se matando. O texto fala que eles serão tomados de uma confusão mental. Eles vão se matar entre si. E um apodrecendo desse lado, e outro apodrecendo desse, e outro matando o amigo desse lado, e Judá caindo de pau em cima. Olha, vai ser uma briga do Corinthians com Palmeiras no final do campeonato. Você não vai entender nada. É pedrada, é paulada, é pontapé, é gritaria. É isso. Vai ser um caos completo isso aqui. Um caos completo. Então, esse dia, mais uma vez,
é bonito para a gente. Né? Para o mundo não vai ser, não. Vamos ver Lucas 21, 20. Sim, pode. O capítulo 12, ele é um resumo, e o capítulo 14 ele expande, né? Sim, certamente. O capítulo 12, ele dá um lampejo sobre a batalha, o que vai acontecer, as nações ali ao redor, tudo mais, né? Então a gente tem isso aí. Agora, no 14, ele já dá detalhes. Ele fala até, eu acho legal isso, que ele fala até do clima. Ó, vai ser assim, esse dia vai ser frio, vai ter um pouco de luz à tarde. É legal isso aí. Porque mostra o quê? A historicidade. Quando um texto bíblico dá detalhes assim, fala, olha, haverá luz tal hora, haverá chuva e tudo mais. Isso aí mostra a historicidade. Isso vai acontecer no tempo e no espaço. Não é um texto que você pode olhar e espiritualizar. Ah, isso aqui, veja bem, isso aqui é o sentido alegórico. Nada disso. Nada disso. O profeta descreveu o que vai acontecer literalmente. Os profetas eram assim. Quando o profeta falava assim, ó, ele vai entrar em Jerusalém com um jumento. Como é que isso se cumpriu? De modo simbólico ou literal? Literal. Ele entrou em Jerusalém com um jumento. Ele será transpassado nas mãos e nos pés. Isso aconteceu como? De modo alegórico ou literal? Literal. Ele foi transpassado mesmo. Né? Ali, nas mãos e nos pés. Quando o texto diz, por exemplo, ele nascerá de uma virgem. Isso é literal ou simbólico? Literal, ele nasceu de uma virgem. Então, as profecias devem ser entendidas desse jeito. Da forma mais literal possível. A não ser quando não dá para ser literal. Quando não dá para ser literal, não tem jeito. Agora, quando dá para ser, é literal. Quando fala, olha, naquele dia ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai se partir. O monte vai se partir. Ele vai matar a todos com uma praga terrível que vai fazer com que eles se apodreçam. Ele vai matar assim. Ele vai matar com o sopro da sua boca. Ele vai dizer uma palavra. E isso vai acontecer. Então tudo isso compõe a história vindoura. E Jesus falou sobre isso. Lucas 21, 20. Olha lá. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Por que ele falou isso? Ele falou isso lembrando do quê? Da profecia de Zacarias. E porque ele é Deus, ele sabia o que ia acontecer. Ele deu até conselhos, né? Ele fala, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade retirem-se, os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. É literal isso. Vai se cumprir. Jerusalém será cercada de exército. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ok? Então é terrível isso, mas vai acontecer. Jesus vai voltar no meio de uma grande batalha contra Jerusalém. Ok. E o seu livramento, o livramento de Jerusalém será por meio da vinda de Cristo. A vinda de Cristo acontece para quê? Entre outras coisas, para libertar Jerusalém. Ele falou isso. Ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você, como a galinha acolhe os seus filhotes debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a sua casa ficará deserta, e você não me verá mais, até, olha isso, até que digais. O que eles vão dizer? O que Jerusalém vai dizer? Bendito que venha em nome do Senhor. Por que eles vão falar isso? Por quê? Porque ele vem libertar. Agora faz sentido. Então é por isso que eles vão dizer bendito que vem em nome do Senhor. Porque ele vem libertando Jerusalém dos exércitos inimigos. Agora faz sentido. Ok? Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Vamos ver outro texto aí para terminar. São 9 horas já. Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Aí. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Onde ele vai estar o iníquo? Vai estar liderando os
Os exércitos. Ele é o grande chefe. O Senhor vai matá-lo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Onde ele vai estar o anticristo nesse dia? No meio dos exércitos ali, liderando tudo. O Senhor voltará e vai destruí-lo. Como será a destruição dele? Apocalipse 19, 15. Aí acaba. Como vai morrer o anticristo? Como se mata anticristo? Vamos aprender agora aqui. Como é que se mata anticristo? Você conhece alguém? Não vai fazer isso, por favor. Mas como é que se mata anticristo? Olha só. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então a gente percebe aqui que está relacionado com Zacarias, né? E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui mudou, né? Eles estavam atacando Jerusalém, eles pararam. E, não, olha só, está vindo um exército celeste. Vamos atacar esse exército celeste agora. E eles fazem isso. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí, acabou. O anticristo acabou aí. Ele morre, ele é lançado, ele não morre, né? É uma morte eterna. Ele é lançado no lago de fogo, vivo. É a morte eterna. É a morte que não morre. É a morte eterna. E os demais, né, já sabemos como morrem, né? Jesus fala, eles apodrecem. Ok? Vem Senhor Jesus ou não? Vou pensar bem para falar, né? Que é uma vinda violenta. Então, nós aprendemos isso tudo e descobrimos o seguinte: olha, o final da presente ordem não vai ser um final bonito. Assim, para acabar com esse sistema podre que a gente vê à nossa volta, só por uma intervenção sobrenatural e violenta. A intervenção de Deus para consertar e para renovar e restaurar tudo vai ser uma intervenção violenta. Vai ser uma intervenção poderosa e extremamente violenta. Não tem outro jeito de resolver isso aqui. Oi? Não, é ridículo. Não tem base nenhuma, só a vontade de que dê tudo certo no final. Não tem fundamento nenhum. Esses quadros todos mostram que a coisa só vai piorando. Não vai melhorando. Pós-tribulacionismo acha que vai melhorar, pós-milenismo, né? Acha que só vai melhorar cada vez mais. Não tem o menor sentido isso. Vai piorando cada vez mais. O que a gente vê é isso. Então, isso aqui mostra o seguinte: não tenha esperança nessa bobagem que fala, para o mundo melhorar tem que ter melhor educação. É só você visitar uma universidade, você vai ver que mundo maravilhoso tem lá. Visite uma universidade, você vai ver que mundo maravilhoso tem lá. Não é. A educação não vai mudar o mundo. É o esporte. Que esporte? É só olhar a vida dos jogadores. Olha lá a vida dos jogadores. Como são santos, maravilhosos, pessoas piedosas e ali cheias de virtude. Meu Deus, nada disso resolve. O que resolve é uma igualdade social ou uma igualdade econômica, todos desfrutando de riqueza sem problemas, com pobreza. Gente, nada disso resolve isso aqui. Nada disso resolve isso aqui.
uma escatologia como essa mostra que só tem uma solução. É uma intervenção abrupta, é uma intervenção poderosíssima e uma intervenção violenta. É assim que acaba. Aí acaba. Depois disso aqui, é só alegria. Depois disso aqui, é maravilhoso o que vem depois. Na sequência, o que vem é algo que não dá para imaginar de tão maravilhoso que é. Ok? Márcio? Sim, Márcio lembrou bem. Como é que ele acabou uma vez com o problema? Dilúvio. É pior do que isso aqui. Acabou com tudo. E recomeçou. Só que esse recomeço que vai ter agora é o recomeço com o Senhor Jesus reinando. Aí começa o reino de Cristo. É o reino milenar. Vai ter rebelião nesse reino? Vai no final. No final vai ter, a Bíblia fala. Mas é outra pegada. É ele governando. Não é um governo democrático. Não é democrático, não tem voto. Ele manda. Ah, mas ele é muito ditador. Você não tem noção. Não tem noção do quanto Jesus é ditador. Você não tem noção. É ditador, ele manda, e se alguém contrariar, meu Deus, é morte. É morte, é assim. É assim que ele governa. Ele governa com cetro de ferro. Isso não é brincadeira. E todo mundo pianinho. Todo mundo pianinho. Beijai o filho, para que ele não se ire. Porque ele vai governar assim. E querem saber? Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora desse governo assim. Como eu gosto disso. A justiça se impondo ali. Ah, mas eu acho que é antidemocrático. Você sai da minha frente. É a justiça. É assim que vai ser. E ponto final. E quem se rebelar, morte. É assim. E está certo. Tem que ser assim. É o único jeito de lidar com o pecado, com a rebelião, é assim. Mas enfim, isso, aguardamos esse dia, né? E oramos a Deus sempre, né? Senhor, vem logo para dar cabo do mal. É assim que tem que ser. Difícil, hein? Aquela ideia de Jesus voltando bonitinha, né? Oi, pessoal. Olá, amiguinhos. Cheguei. Tudo bem com vocês? Não é assim, não. Não é assim. As nações vão chorar de desespero. Então é isso. Na semana que vem continuamos a ver outros episódios ligados à vinda de Jesus, tá bom? Semana que vem a gente olha outros detalhes ligados a esse dia. Mas hoje já foi bastante coisa já, que dá para pintar melhor o quadro, tá bom? Vamos fazer oração? Senhor Deus, muito obrigado por esses textos bíblicos. São textos que nos assustam até. E chegam a detalhes que nos impressionam. Mas nós louvamos o seu nome porque aprendemos nisso tudo. Que um dia o Senhor se manifestará de modo dramático na história, pondo fim ao mal, estabelecendo o seu reino glorioso, messiânico, neste mundo, e tratando o mal com justiça, e dando cabo de toda perversidade, aplicando a Deus a sua fúria contra o mal, a sua fúria santa, justa contra o mal. Obrigado por isso. Obrigado que aprendemos essas coisas, e isso nos conduz a uma esperança ainda maior de que o Senhor venha depressa. Suplicamos que essas coisas, Senhor, que temos estudado, tomem lugar rápido na história. O encontro do Senhor nos ares, a vinda do Senhor, o estabelecimento, ó Deus, do seu trono, que tudo isso aconteça depressa, para que toda essa ordem atual, marcada por tanta mentira, tanta hipocrisia, tanta maldade, tanta podridão, tudo isso fique para trás. Nós rogamos essas bênçãos, aguardamos esse dia e o fazemos em nome de Jesus. Amém.